Marcos, vamos falar um pouquinho de sopa de letrinhas aí. Vai lá. Como é que funciona a questão de técnico do trabalho, né? PGR, PC, MSO. Sopa de letrinhas. Né? Sopa de letrinhas, né? PGR, PC, MSO. Isso tem que existir nos condomínios, né? Independente de ser um posto. Independente de ser um posto, ser um auxiliar de serviços gerais ou um auxiliar de limpeza. Outro ponto para questionar também. Questiona o comercial. Como é que funciona o seu departamento de segurança do trabalho? Lá a RM tem um departamento de segurança do trabalho, é comandada pela Cláudia, técnica de segurança, muito comprometida, muito séria na execução do serviço, tá? Faz análises imparciais, nem sempre agradando o condomínio, porque funciona da seguinte forma: a gente fechou um posto de trabalho. Nós vamos colocar lá de acordo com o questionário feito ao cliente, que limpeza. Tem alguma situação que envolve insalubridade? Precisa fazer separação, manuseio de lixo, tem trabalho em altura? O cliente nos relata, a gente faz a proposta em cima disso. E a cláusula contratual contempla que foi evidenciado, foi passado que não tem insalubridade, periculosidade ou trabalho assim. Tá? Caso seja evidenciado, a gente vai informar o cliente, porque nesses casos não tem cobertura se houver um processo trabalhista ao condomínio. Tá? Então, já ocorreu na RM, não por má fé de nós iniciarmos um posto simples. Na vistoria da Cláudia, porque ela precisa ir para fazer a elaboração do PGR e o PCMSO, onde vai ser definidos aí os EPIs necessários, riscos e por aí vai. Tá? EPIs. É definido pela segurança do trabalho da RM, não é o Marcos que vai falar, olha, você vai usar uma bota? Eu não conheço disso. Eu tenho que colocar quem conhece, quem segue a lei. Tá? E foi verificado lá risco de insalubridade. Tá? Seja por situações adversas que ela identificou. Ela gerou fotos, um relatório. Eu faço trabalho de pós-venda. Tá? Eu chamei o cliente para uma conversa, nós sentamos, evidenciamos para ele que necessitaria de alterações. Eu tenho que pagar insalubridade para o funcionário, grau máximo. E os EPIs específicos. Tá? Tem que seguir a lei. Isso requer uma alteração contratual. Você concorda? Sempre há uma concordância ou não do cliente. O cliente concorda. Ok, a gente faz um adendo ao contrato e regulariza a situação. O cliente coloca, não concordo. A gente faz um registro disso formal e o cliente fica ciente que tem uma cláusula contratual que prevê que, em caso de processo trabalhista, a responsabilidade vai ser dele. Tá? Aí não há solidariedade. Tá? Nós avisamos que tal situação ocorre. Mas, graças a Deus, nossos clientes têm um entendimento. E a Cláudia apresentando evidências, a gente consegue fazer regularizações quando são necessárias. Não são constantes, tá? Mas às vezes é necessário a gente ter a regularização. Marcos, é importante uma empresa terceirizada ter um departamento jurídico? É necessário, tá? O funcionário conhece muito bem os direitos, tá? Hoje está bem complicado. Tendo razão ou não, ele entra na justiça e o condomínio é solidário. Então, não adianta falar, eu vou tirar o condomínio do processo. Não vai tirar. Tá? Pode até tentar, mas é muito difícil. O condomínio é garantidor do pagamento. Isso se eu não filtrei bem a empresa na hora de contratar, se eu não verifiquei capital social, gente, vai na estrutura da empresa, vê se é aquilo mesmo que o vendedor está passando. Vê se tem os departamentos, vê se tem uma equipe lá. Tá? Porque se não fizer a parte dela num processo, quem vai pagar é o condomínio. E paga. É o garantidor do pagamento. Serviço da terceirização, quem garante o pagamento é o condomínio, é o contratante. Não tem como fugir. Você precisa ter um bom jurídico. Isso tem que estar contemplado em contrato. São garantias do cliente. Tá? Eu vou além. Vai na empresa e verifica como que é feito o recrutamento e seleção do pessoal. Quem recruta? Quem escolhe o porteiro? É o supervisor? Quem faz os testes? Quem faz a seleção? Ou é a equipe de seleção com psicólogos, com gente que tem habilidade, treinamento e procedimentos para escolher? Se aquela pessoa para a portaria, ela realmente tem a formação, se ela tem o conhecimento, se ela vai se adaptar ao condomínio onde vai ser alocado ao posto, se a pessoa da limpeza realmente tem. E eu falo que a equipe da RM nesse ponto tem uma excelência. Mesmo com a qualidade da mão de obra bem complicada hoje, elas conseguem filtrar bastante. Porque assim, na hora da entrevista tem gente que é honesta, tem gente que não é. Então elas conseguem aí, sabe, em quase 100% das vezes identificar aí, para a gente poder atrair profissionais que sigam o que foi combinado, o que foi contratado. Se tem um departamento pessoal próprio também, quem vai gerar folha de pagamento, quem vai cuidar do funcionário alocado no posto. Tem que ver isso. E o comercial, se o comercial faz pós-venda ou se ele vende, some, né?
que tem o Forrest Gump, né? O cara conta um monte de história, vai lá, faz tal. Aí vende e acontece, cara. Aí o cliente entra, fecha um contrato lá com umas fidelidades lá, com garantias, com cláusulas leoninas, que ele não consegue sair. Aí depois, assim, claro, nos aciona para dar uma ajuda. A gente dá uma ajuda mesmo, falar, você tem isso, esse é um caminho, tal, né? Mas o ideal é filtrar isso antes para não cair numa roubada. Porque depois ele vai exigir algumas coisas que o comercial prometeu. A proposta comercial, normalmente, o da RM é vinculado ao contrato. Então, o que eu vender, o que eu falar, eu coloco em proposta e vale depois para o cliente poder exigir. Então, assim, essas dicas são importantes. Observem isso. Né? É importante fazer isso hoje. Osmar falou aqui da adicional de periculosidade para o porteiro. Já citou isso? Já, Marcos. Ele pergunta se a legislação trabalhista prevê adicional de periculosidade para o porteiro. Não. Porteiro de condomínios pode ocorrer em empresas, tá? E dependendo do segmento da empresa, um adicional de insalubridade ou periculosidade. Condomínios residenciais comerciais não é necessário o pagamento desse adicional, tá? Eu estou há 14 anos lidando com condomínios residenciais e nunca foi necessário, nunca foi observado um adicional nesse sentido. É mais para a área de vigilante, armado ou desarmado, que aí tem os requisitos específicos. Okay? Diferenciando, né? Insalubridade é quando você mexe, geralmente são produtos químicos, né? Alguma coisa que esteja, então se encaixa mais para a empresa. Periculosidade. Né? E a às periculosidade vezes é segurança. Né? Tem dentro de uma questão de empresa, pode envolver periculosidade. Às vezes ele pode estar perto de um equipamento que gera risco à vida, que gera risco de explosão. Então ele precisa ter uma análise mais detalhada. Nesses casos, aí faz parte da venda consultiva. Tá? Eu levo a minha técnica de segurança do trabalho antes de apresentar a proposta. Se a gente identifica alguma situação assim, antes de apresentar a proposta. Insalubridade, condomínios residenciais, o foco. Se há separação de lixo. Separação. Eu sempre pergunto isso para o cliente, como que é feito aqui a questão do lixo? Desculpa. A insalubridade, ele precisa mexer no lixo, aí o cliente, a maioria das vezes não entende bem. Não, ele pega o saco de lixo, será que é necessário? Não. Ele tem que abrir o saco do lixo e separar o que é orgânico, do que é reciclável, fazer esse manuseio. Não, isso aqui não existe e tal. Então não é necessário o pagamento de salubridade. Agora, tem aqueles condomínios onde tem uma equipe que faz a separação. Aí sim, segurança do trabalho, a Cláudia vai, antes de elaborar a proposta, verifica, vai ver o grau de insalubridade, os EPIs que também são específicos, e também eu tenho que prever outra situação que tem que ser perguntada. No momento da venda, como que é feito cobertura em caso de falta? Para esses casos de insalubridade, funcionário específico, como que é feito? O que vem cobrir também recebe? Ele também tem o treinamento? Trabalha em altura. O que vai cobrir tem as exigências? Jardineiro. Eu não posso hoje, igual antes, pegar um serviço gerais e fazer serviço de jardinagem. Os exames médicos dos jardineiros são específicos. É tudo específico. Então, aquela história de pegar um cara só para fazer tudo no condomínio, vai ser o canivete suíço, né? Nem sei se eu posso falar suíço, mas aquele canivete multifuncional, ele já não pode ser mais usado em condomínio hoje. O adicional noturno, sim, né? Adicional noturno é obrigatório, tá? Então, assim, a partir das 22 horas até as 5 da manhã, você tem direito ao adicional noturno e nona hora. Nona hora. Tá? A nona hora tem a colinha aqui, que eu sempre esqueço, tá? Tem a regra. Tem uma regrinha aqui, tá? Se reduz a hora, a partir das 22 horas, cada hora corresponde a 52 minutos e 30 segundos. Vai até as 5 da manhã. Essa diferença gera uma hora adicional, a gente chama de nona hora, tá? Obrigatório, das 22 às 5 da manhã. Mas eu tenho uma escala 12 por 36. Ele entrou às 18, saiu às 6 da manhã. Ele estendeu das 5 às 6. Eu pago até às 6. Porque no caso de processo trabalhista, o juiz entende que há um direito do funcionário. Então a gente vê... isso a gente identifica na planilha de custo também. Tá? Essas pequenas diferenças que dão diferença no custo final.